Bem, já estamos com a casa já relativamente composta, 87 participantes. Para não vos deixar à espera, vamos começar a sessão de hoje, agradecendo a todos, vossa inscrição e participação. Ahm, nós, para além do agradecimento a quem se inscreveu e que está agora a assistir, agradecer a participação da Raquel Rocha, da ADC. Antes de mais, vamos aqui esclarecer metodologia do evento. Um, Portanto, vamos fazer esta sessão como uma conversa, se possível. Quem quiser, a qualquer momento das intervenções, colocar uma dúvida, tem duas opções: ou colocar a mão no ar e um de nós da organização identifica e dá a palavra. Quem, por alguma razão, não quiser intervir diretamente, pode colocar a questão no chat, que alguém da organização identificará e colocará a questão oportunamente. Um, Portanto, sugeria a quem não estivesse com o microfone desligado, durante a sessão, o estivesse desligado, até a organização vos dar a palavra, para termos aqui uma maior eficiência e evitar ruído de fundo para poder correr de uma forma mais agradável para todos. Um, Só uma nota, este evento esta sessão, o webinar está a ser gravada. Portanto, a informação está dada. Quem não quiser, quem não concordar, poderá só colocar as questões, não ligar a câmera e colocar as questões por chat. Portanto, iríamos dar início. O meu nome é Luís Campos, estou na delegação do Turismo de Portugal em Bruxelas. A minha função é fazer a correspondência do turismo com os temas europeus. Entre outras funções, sou curador junto à Comissão Europeia para o Tourism Transition Pathway. E é exatamente por causa desse Tourism Transition Pathway, que surge este conjunto de webinars e sessões, no sentido que é a nova estratégia da União Europeia para o turismo. São dois nomes, a Tourism Transition Pathway e a Agenda UE 2030 para o turismo. Pela primeira vez em décadas conseguimos que a União Europeia tivesse uma estratégia, de mal forma que de abertura temos duas, e portanto o contexto é que existe um conjunto de ações e compromissos não formais, ou seja, não há compromisso legal, de Estados-membros, stakeholders, empresas, associações e inclusive a consumidores, um, no contexto das principais estratégias europeias, nomeadamente a descarbonização, portanto, a conversão verde, a reconversão digital e a resiliência, na qual se inclui a dimensão de skills. Um, Portanto, o Tourism Transition Pathway tem 27 tópicos, várias áreas identificadas. Não vos querendo aborrecer certamente aqui alguns já assistiram, no dia 16 de março, o Turismo Portugal, nós realizámos uma sessão dedicada esta estratégia do Tourism Transition Pathway. Ela está no sítio do Turismo Portugal, na página web. Quem quiser ir recuperar e rever para se enquadrar melhor o que foi esta sessão, portanto, eu não vou evitar repetir o que já lá foi dito. Só para dar uma pequena nota, que a função destas sessões que estamos agora a realizar e como damos ao pontapé de saída hoje, aqui com a ADC, é no sentido de as medidas de política que estão identificadas no Tourism Transition Pathway e na Agenda UE 2030, elas têm que ter, e isso é uma mensagem que temos passado, elas têm que ter o correspondente apoio financeiro por parte da União Europeia, seja através de programas diretos da Comissão, seja através de programas de gestão partilhada. Portanto, neste sentido, identificamos tematicamente algumas áreas e vamos desenvolvê-las, sendo que a primeira é exatamente aqui com a ADC, portanto, não querendo tomar mais tempo, passaria a palavra à Raquel Rocha para nos elucidar e dar aqui algumas informações, e algumas delas bem fresquinhas que acabaram de sair. Portanto, Raquel, por favor, muito obrigado e força. Obrigada, Luís. O meu nome é Raquel Rocha, eu sou coordenadora do Núcleo de Cooperação Territorial Europeia na Agência para o Desenvolvimento e Coesão e a agência
antes de ser agência, era uma Direção-Geral para o Desenvolvimento Regional e já nessa altura era a Autoridade Nacional para os Programas Interreg. Estes programas surgem, e agora um breve enquadramento histórico, uma coisa muito, muito breve, estes programas Interreg são o principal instrumento da coesão económica, social e territorial. Foi criado como uma iniciativa comunitária em 1990, tal como eu vos disse, na altura a nossa casa chamava-se Direção-Geral do Desenvolvimento Regional, e já nessa altura geria duas iniciativas, que eram uma para a Madeira e para os Açores, que agora se consubstancia no Madeira Açores Canárias, e outra que era o transfronteiriço, que se mantém Espanha-Portugal, como um programa, o único programa transfronteiriço que temos no período de programação 21-27. O Interreg tornou-se o objetivo formal da política regional em 2000, identificado como Cooperação Territorial Europeia. Durante 2 períodos de programação, 7-13 e 14-20, foi designado Cooperação Territorial Europeia e agora no 21-27 decidiu-se voltar a utilizar o Interreg por uma questão de branding, porque era mais conhecido, era mais fácil e, portanto, retomamos a palavra, o acrónimo Interreg para definir todos estes programas que a Comissão tem de Cooperação Territorial Europeia. O período 21-27 é a 6ª geração de programas Interreg e vai continuar a apoiar a cooperação entre as regiões, os cidadãos, os operadores económicos nas fronteiras. E aqui temos fronteiras como fronteiras terrestres, temos fronteiras como fronteiras marítimas, temos programas transnacionais, temos programas interregionais. Porque o objetivo do Interreg é, como eu vos disse inicialmente, promover um desenvolvimento harmonioso de toda a União. É com este desígnio que aparecem estes programas de cooperação, são 70 e tal, 73, acho eu, agora no período 21-27, e todos eles estão enquadrados ou têm como chapéu os objetivos de política que já todos vocês devem ter ouvido falar, da Europa mais competitiva e mais inteligente, a Europa mais verde e hipocarbónica, uma Europa mais conectada, uma Europa mais social e inclusiva, uma Europa mais próxima dos cidadãos. Lembrar que o Europa mais conectada, tendo em conta os montantes que envolve, não foi um objetivo de política selecionado por qualquer dos programas Interreg, em que Portugal participa. Depois destes 5 grandes objetivos de política, existem 2 objetivos específicos do Interreg, que é uma melhor governação da cooperação e uma Europa mais estável e mais segura. Este mais vocacionado para o apoio às fronteiras, mas no sentido de migração, não fronteiras como tem o POCTEP, mas com mais uma componente migratória bastante vincada. O Interreg divide-se em 4 componentes, uma componente transfronteiriça que é conhecida o Interreg 6A, 6 porque é a 6ª geração e A porque é a componente transfronteiriça. Apoia a cooperação entre regiões de NUTS 3 de pelo menos 2 Estados, no nosso caso são 2 Estados-membros. Esta vertente procura enfrentar os desafios comuns identificados nestas regiões, explorando o potencial de crescimento das mesmas, de algum modo, para tentar reforçar o processo de integração destas regiões que, por norma, são mais de interior, no nosso caso, são mais de interior, menos desenvolvidas, e, portanto, é uma maneira de reforçar o seu processo de integração na União Europeia. Não é novidade nenhuma que quase 40% da população da União Europeia vive em áreas de fronteira, são cerca de 38 fronteiras, só para vos dar alguns números. Estes programas transfronteiriços são geridos por estruturas conjuntas, eu já vos vou depois falar um bocadinho do que são quem são estas estruturas conjuntas,
e que pode estar situado num ou noutro Estado-membro, mas que são responsáveis em gestão partilhada com a Comissão, são responsáveis por implementar os programas nas suas regiões. Depois, Portugal tem um único programa nesta vertente transfronteiriça, que é o Portugal-Espanha, que vai abordar áreas de investimento da inovação, dos cuidados de saúde, da educação, do emprego, da mobilidade laboral, do turismo. Tem uma série que eu mais à frente depois também vou falar sobre isso. Depois temos a vertente 6B, do Interreg 6B, que é a cooperação transnacional. É uma cooperação que envolve regiões de vários Estados-membros, já não precisam de ter fronteiras, e originam territórios mais vastos, normalmente em torno de bacias marítimas ou fluviais. Esta vertente, que tem várias regiões de Estados-membros, tem como principais atores as autoridades nacionais, regionais, as locais, entidades do ensino e da sociedade civil, empresas de países, de Estados-membros, mas também, e aqui esta particularidade, de países terceiros, no caso que usufruem de um fundo da vizinhança, o NDICI, e de potenciais candidatos que estão neste momento a usufruir do instrumento de pré-adesão, assim como nós em 84, 85, 86 usufruímos. Raquel, só uma pergunta. Dos países de vizinhança, para além da de pré-adesão, quais são os países? Portanto, presumo que possa ser Marrocos, Argélia. Marrocos não Não. participa, não. Ok. Marrocos não participa porque Marrocos tem como todos nós sabemos, uma grande divergência com a Comissão Europeia sobre a independência do Saara Ocidental. E, portanto, não participa no do Atlântico por causa desse constrangimento e não participa no do Mediterrâneo porque a Espanha entra com Ceuta e Melilla e, portanto, também aqui não participa. Marrocos tem vindo já desde há algum tempo a negociar a participação nos programas de cooperação, mas nunca conseguimos chegar a bom porto com a participação de Marrocos. Mas temos, por exemplo, temos no NextMed, temos a Argélia, o Egito, a Jordânia, Israel, a Palestina, a Tunísia, a Turquia, agora também entrou este programa. Todos esses países que estão na bacia do Mediterrâneo e que fazem parte deste programa NextMed. O Madeira Açores Canárias não é o Next com a denominação Next, mas tem também Cabo Verde, a Mauritânia e Senegal, que já vinham do período passado, do 14-20, e acrescentamos agora São Tomé e Príncipe, Gana, Gâmbia e Costa do Marfim. Portanto, são os países terceiros que neste momento fazem parte dos programas em que Portugal participa. Há depois outros, mas não são nossos, não participam connosco. Naqueles em que participamos, são estes os países com os quais vamos trabalhar. Portanto, esta vertente B, voltando agora ainda à vertente B do transnacional dos Interregs, pretende um maior grau de integração dos territórios, potenciando e acelerando uma cooperação estratégica em grande escala e que pretende trazer os nossos vizinhos para mais próximo de nós em muitas matérias. São 14 os programas da vertente B, nós participamos em 4, sim, nós participamos em 4, e apoiam uma vasta gama de projetos de investimento relacionados com inovação, ambiente, acessibilidades, telecomunicações, desenvolvimento urbano e outras tantas das quais hoje, por exemplo, vamos falar sobre o turismo. O facto de serem programas transnacionais acrescenta, como eu vos disse, uma importante dimensão extra-europeia àquilo que é a política de coesão económica e social, o core dos programas Interreg. Temos
uma série de intervenções, mas como eu vou falar delas mais à frente, não vou perder aqui grande tempo. Nesta vertente, Portugal participa com o Interreg Espaço Atlântico. A autoridade de gestão deste programa, inclusive, é nossa, está sediada no Porto, na Comissão de Coordenação Norte, e tem o Portugal todo, tem Espanha, o norte de Espanha e as Canárias, o norte de França e a Irlanda. São os países que constituem este programa Espaço Atlântico. Depois temos um programa mais vocacionado para questões do interior, do despovoamento, do potenciar os produtos endógenos, os incêndios, tudo o que são alterações, derivado de alterações climáticas e etc., que é o Sudoeste Europeu. Este programa Sudoeste tem Portugal continental, tem a Espanha, que inclui as Baleares, e tem a parte noroeste da França. O Interreg Euromed é um programa também desta vertente. Desta vertente é o que tem mais financiamento, é o que tem mais FEDER, e tem todos os países europeus da Bacia do Mediterrâneo, desde Portugal a Chipre, e inclui também 4 países do ZIPA, do Instrumento de Pré-Adesão. Eu peço desculpa porque eu utilizo muitas siglas, se não entenderem, por favor, interrompam-me, porque eu às vezes esqueço-me que as pessoas não estão tão habituadas a esta linguagem tão própria dos fundos. Raquel, desculpa interromper. Se calhar, atendendo que há muitas siglas, eu utilizaria já o PPT. Não sei se... porque é mais fácil para o leitor ou para quem está a ouvir. Okay. As siglas, eu ainda vou captando algumas, eu confesso que nem consigo captá-las todas. Mas pronto. Ok. Vou só acabar aqui a componente interregional e já passo ao PPT. Portanto, da parte ainda da componente transnacional, temos o Interreg Bacia do Mediterrâneo, que foi aquele que eu falei com todos os países do sul do Mediterrâneo e do norte da África, e que tem também um montante um volume financeiro bastante grande. Estes dois, o Euromed e o Bacia do Mediterrâneo, estão muito vocacionados para o Green Deal, para ações ligadas ao Green Deal, apesar de também terem ações de turismo, mas basicamente é o Green Deal. E depois entramos numa componente interregional que tem 4 programas, são, digamos, pan-europeus. Este Interreg 6C procura melhorar a eficácia das políticas de desenvolvimento regional e contribuir para a modernização económica e o aumento da competitividade na Europa. Entram todos os países da União Europeia, a Noruega e a Suíça. Portanto, aqui temos 4 programas e participamos em todos, que é o Europe, o Urbact, o Expo e o Interact. Depois temos o Madeira Açores Canárias, que é o único programa que temos na integração das regiões ultraperiféricas no seu ambiente próximo. E sobre esses eu já disse qual era a área geográfica e, portanto, a ideia é exatamente a mesma, apoiar as regiões dos países e dos territórios vizinhos numa cooperação mais frutífera. Agora, entrando um pouco, tendo já o enquadramento do que é o Interreg e em que programas Portugal participa, explicar muito rapidamente quais são as funções da agência nestes programas Interreg. A agência assume diferentes papéis. Vocês têm aí todos os programas e as vertentes em que participam. Esta apresentação vai ser disponibilizada, portanto não vale a pena estarem a tomar notas, porque depois faremos chegar. E a ADC, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, é a autoridade nacional para todos os programas, com exceção do ESPOM. O ESPOM está no Luxemburgo e é uma AECT que o gestiona, portanto não é nenhum Estado-membro que tem essa função. Depois temos ainda a responsabilidade pelas verificações de gestão, e isto é
basicamente é verificar despesas e tentar que as despesas sejam certificadas na Comissão Europeia com o mínimo de erros possível. Para 3 programas somos também a autoridade de certificação, são 3 programas, um que está em Portugal e os outros 2, o POCTEP está em Madrid, com o secretariado em Badajoz, e o MAC tem a autoridade de gestão e tem a autoridade de auditoria e o secretariado técnico nas Canárias. E depois também para aqueles programas em que somos autoridade de certificação, e a autoridade de certificação é a nossa relação com a Comissão Europeia em termos financeiros, somos também a entidade pagadora. Pagamos, e nós aqui temos uma particularidade, que é a agência e a Hacienda, em Espanha, são as únicas entidades que são entidades pagadoras e que pagam diretamente ao beneficiário, não pagam ao chefe de fila. Portanto, aqui encurtamos ligeiramente o circuito e o dinheiro, quando é pago, é diretamente ao beneficiário. Aqui temos os órgãos de governação dos programas Interreg, também para vocês terem ideia. É um comitê de acompanhamento que é composto por todos os Estados-membros, por entidades da sociedade civil, pelas entidades regionais, e que é quem toma as decisões no programa. As grandes e importantes decisões do programa são tomadas por este órgão. Depois temos a autoridade de gestão, que é fácil perceber, é a entidade que gere estes programas. Cada um destes programas, elas estão em Itália, em Espanha, em Portugal, vão estando, porque é uma candidatura, no início de cada período de programação, cada país que esteja interessado candidata-se, e é depois uma eleição para selecionar aquele que mais garantias dá de ser uma boa autoridade de gestão. Temos a autoridade de certificação, que eu já falei, que é a relação financeira com a Comissão Europeia. A autoridade de auditoria, que está sempre no mesmo país em que está a autoridade de gestão, exatamente para se poderem articular. O secretariado conjunto, que é o braço direito, que é o braço operacional do Comitê de Acompanhamento da autoridade de gestão e das autoridades nacionais, no caso a ADC, como eu já disse, tem responsabilidades não só nos órgãos de governação do programa, mas também como responsável pelo controle de primeiro nível. Isto, muito brevemente, é aquilo que nós fazemos. Vamos agora entrar um bocadinho naquele que é, e porquê que vocês vão dizer, com tantos programas em que participamos, porquê o Portugal-Espanha? É muito simples, e esta sessão também foi antecipada exatamente por isso, porque no dia 17, segunda-feira, abriu a convocatória para este programa de cooperação e para o objetivo 4.6, que está relacionado com o turismo sustentável. E, portanto, daí termos antecipado um pouco, isto estava previsto mais para maio, mas antecipamos, e eu creio que foi uma boa opção tomada por todos que estavam a organizar, porque realmente faz muito mais sentido avançar agora. E quando nós falamos em candidatar-nos a um programa de cooperação, outro dia eu vi este slogan, vá lá, e de facto faz todo o sentido. É ligar muita importância no POCTEP ao C e ao T, porque é cooperação transfronteiriça, não é só cooperação Portugal-Espanha, é uma cooperação que tem que ter, identificar problemas que sejam comuns àquele espaço geográfico e preparar projetos que deem solução a esses problemas. Não é utilizar os projetos ou as operações como em proveito próprio para solucionar um problema que eu tenho. Não, o problema tem que ser identificado com um nível mais abrangente. A cooperação tem que ficar clara, que é um valor acrescentado para aquele projeto, porque de outro modo iríamos a outro fundo, e se vimos ao Interreg é porque faz sentido que sejam apresentados programas de cooperação. É importante que quando se começa a pensar em apresentar uma candidatura, se tenham um objetivo, se tenham atividades bastante realistas, tangíveis, com impacto no território de fronteira e sustentabilidade no tempo. Isto é uma das coisas que nós avaliamos, ou tentamos de alguma maneira avaliar nas candidaturas, e depois, quando acaba o financiamento, o projeto consegue manter-se ou
nós vamos ter aqui um problema que ao fim de 5 anos, ou ao fim de 3 anos, que temos auditorias até ao fim de 5 anos, eu já não tenho sequer projeto para apresentar. Isto é algo que nós estamos bastante preocupados quando selecionamos candidaturas e que tentamos que os beneficiários também tenham essa preocupação. E é depois ter, quando se constrói o projeto, tentar perceber qual é o interesse desse projeto no contexto europeu. E aqui é um bocadinho, porque participar num projeto POCTEP, ou aqui neste caso até poderia ser um projeto Interreg? É óbvio que é porque de alguma maneira nós identificamos aquele fundo que, apesar de ser FEDER, é um FEDER particular, que permite que se faça um projeto ou que se apresente um projeto com características diferentes dos projetos que são apresentados aos programas do mainstreaming. E isto é importante também. Este slide tem aqui uma nuance que eu acho que é importante. Sim, não vale a pena nós estarmos aqui a tentar, como se costuma dizer, inventar a roda. O que é importante é perceber se aquilo que nós, e nós fazemos isso, aquilo que nós estamos a pensar em implementar, se já foi feito por outros. Se já foi feito por outros, então falamos com eles e tentamos trazer esse conhecimento para a nossa área geográfica. E isto, esta palavra apropriação de resultados, transferência de resultados, esta capitalização é fundamental neste período de programação 21-27. É importante também ter noção, quando se está a pensar, e ainda não entramos no que é uma candidatura, quando estamos a pensar num projeto, numa operação, é importante também perceber o impacto que a dita operação ou o dito projeto vai ter no território, vai ter nas pessoas que nele habitam, e aqui faz sentido enquadrá-lo na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. É uma estratégia que foi assinada pelo governo português e o Reino de Espanha, e que define muito claramente quais são as medidas, as prioridades das zonas de fronteira. E, portanto, uma das coisas que eu aconselho sempre a fazer é tentarem ver dentro daquela, quando pensam num projeto, ver dentro da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço se tem enquadramento ou não. Depois eu deixei aqui uma série de outras, obviamente que isto não é exaustivo, ainda agora o Luís acabou de falar de mais 2 estratégias importantes na área do turismo e que fazem sentido quando vocês estão a preparar as vossas candidaturas, e portanto não é exaustivo, há aqui margem para apresentar. Todos os formulários têm uma parte que pede para relacionarem com as estratégias e portanto temos essa vantagem. Entrando mais diretamente naquilo que é o programa Portugal e Espanha, e que tem uma área geográfica, como vocês veem, bastante abrangente. Não a ideia aqui foi alargar um pouco a área geográfica, ou bastante, para que houvesse know-how que permitisse implementar projetos na zona de fronteira. O impacto tem que ser na zona de fronteira. A entidade que o desenvolve pode estar em Coimbra ou Aveiro, no Porto, mas tem que deixar claro que o impacto daquele projeto vai ser naquelas NUTS 3 de fronteira que estão bastante claras e definidas na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. O território no POCTEP divide-se em 5 áreas de cooperação, a sexta é um bocadinho mais abrangente, 2 a norte, 2 ao centro e uma no sul. Depois existe uma área plurirregional, e esta área plurirregional está muito relacionado com a participação de entidades que estão sediadas em Lisboa, mas que têm a área de atuação muito mais abrangente do que só a área de Lisboa. Portanto, tivemos isso, não tínhamos no 7-13, mas no 14-20 já passamos a ter esta área plurirregional, porque entendemos que fazia sentido neste programa ter uma área mais abrangente, tendo em conta a centralidade que temos do nosso país.
Esta convocatória do OP6, do OP4, uma Europa mais social, que é o objetivo específico dentro do grande chapéu do objetivo político Europa mais social, existe o objetivo específico 4.6, e aqui é exatamente para trabalhar projetos ou operações sobre o papel da cultura e do turismo sustentável, atenção, que é turismo sustentável, no desenvolvimento económico, inclusão social e inovação social. Para o turismo, ele abriu para todas as prioridades, eu só me foquei aqui no do turismo, e abriu com 15,9 milhões de euros FEDER. É quando está aberta esta é o envelope financeiro deste objetivo específico. Eu tenho aqui alguns exemplos do que são possíveis intervenções, e são mesmo exemplos, nada exaustivo, é só para vos dar uma ideia que nós tanto trabalhamos os recursos turísticos, como o desenvolvimento empresarial, como a parte da luta contra a sazonalidade e o despovoamento, que também está relacionado com a luta contra as alterações climáticas, a capacitação, a sensibilização, que eram mais do Fundo Social Europeu, e que neste período de programação estas temáticas passaram também a poder ser apoiadas pelo FEDER, desde que enquadradas num objetivo FEDER, e portanto é possível não apresentar um projeto apenas de capacitação, mas é possível, dentro dos projetos que se possam vir a ser apresentados, haver ações de capacitação, coisa que não tínhamos nos períodos anteriores, porque não era permitido estas ações mais do foro do Fundo Social Europeu em programas de cooperação. E depois temos toda a parte do fomentar o uso das tecnologias e o tratamento de dados num setor que muitas vezes ainda não está preparado para, porque normalmente quando nós falamos de turismo, vem-nos à ideia sempre as grandes empresas, mas não, o turismo também tem uma série de pequenas empresas que dão muito emprego, e que precisam de ter um objetivo que pudesse apoiá-los de alguma maneira na prossecução deste desígnio maior. Esta referência, estes termos de referência da quarta convocatória, ela abriu agora, ela tem, desculpem, ela abriu de 17 de abril até final de maio, mas o período de elegibilidade é maior, é mais alargado. Isto quer dizer que mesmo as entidades que apresentaram candidatura agora e que têm o projeto aprovado, provavelmente mais para o final do ano, podem apresentar despesas desde o dia 1 de janeiro de 21. E, portanto, têm aqui um espaço temporal bastante grande para poderem ter as suas despesas aprovadas. A dotação, já eu vos tinha dito, é cerca de 16 milhões de euros FEDER. A taxa de comparticipação é 75%, não temos aqui majoração. Há programas que utilizaram, mas nós não utilizamos, e podem Raquel, concorrer. Diga. só fazer. Há aqui uma pergunta que foi colocada no chat, Sim. que é duas agora. Com que regularidade é que estes avisos são abertos? Ou seja, esta call, se as entidades não tiveram capacidade de se prepararem e irem, ou se forem e não tiverem sucesso, podem esperar num espaço de quanto tempo uma nova call, ou mesmo que não haja outra call Não há. semelhante. Pronto. Sim. Vai haver, E assim, está previsto, os diferentes programas têm previsto abrir sempre 2 calls para cada um dos objetivos específicos. A única momento em que isso pode não acontecer, está previsto, até ao momento nunca aconteceu, nos períodos anteriores, que é termos tão bons projetos na primeira call que aloquemos todo o financiamento a esses projetos, porque eles são tão bons que não conseguimos rejeitá-los. Nunca aconteceu, mas isso está previsto em regulamento. perfeito. Portanto, E sim, há outra diga. pergunta aqui que é, mas relativamente ao que foi referido sobre se serem elegíveis despesas
se uma candidatura for aceite, podem ser despesas apresentadas antes da candidatura. Ou seja, Ah, ele é desde 1 de janeiro de 2021, mas a candidatura for agora aberta, não, ou seja, mesmo antes da cola aberta, eu posso apresentar despesas realizadas antes. as despesas que são aceites nessas condições são as despesas de preparação da candidatura. Ok, Tudo o que for despesas relacionadas com a preparação da candidatura tem este período mais alargado. Não fica confinado ao período da call, ok? Tem aqui, obviamente não vamos aqui incluir as despesas de um evento que já foi feito e que o projeto não estava sequer ainda trabalhado, mas as despesas de preparação preparação. desta candidatura. Tenho Portanto, mais outra pergunta. os Desculpe, calendários, Teca. voltando ainda um Sim, sim. bocadinho ao calendário, Luís, os calendários, todos os programas têm o calendário até ao final do período de programação, até 2027. Todos eles já abriram as primeiras convocatórias. O POCTEP já, para este objetivo, é a primeira convocatória e creio que tem outra prevista para final de 2024, início de 2025. Creio que é o que está no calendário. Mas, entretanto, em 2024, no segundo semestre, vai abrir o Espaço Atlântico, vai abrir o Sudoé, vai abrir o Euromed. O ano 2024 eu creio que é o ano que mais candidaturas vamos abrir. Até 2025. A partir de 2025 não haverá, é basicamente para executar. Já não programamos. Esperemos Já é o nós fim, já ter o dinheiro todo alocado. exato, já é o fim do Sim. programa, do ciclo do financiamento. Eventualmente poderá haver aquelas candidaturas para gastar o financiamento que vai sendo libertado dos projetos que vão Certo, encerrando e que vão libertando verba, mas são coisas muito pontuais, não significativas para. certo. O revolving não será muito. Tenho aqui, Raquel, Sim. quer continuar? Tenho aqui algumas perguntas em bolso. Não, pode fazer, não Ok. tem problema. Tem Tenho aqui também a descanso pergunta um bocadinho. Da Teresa Ferreira, que é se o território de intervenção do projeto for nas NUTs indicadas, o promotor pode ter sede em Lisboa. Pode, é o tal plurirregional. Pronto. E, portanto, se o projeto for de ação nas NUTs pintadas a verde, Fronteira, de fronteira, é independente a do sede social beneficiário. do Sim. beneficiário. O beneficiário principal tem que ser não Da pode região. ser de Lisboa. O beneficiário Certo. principal não pode ser Lisboa, Principal. mas pode ser um beneficiário, sim. Pronto, tenho aqui mais uma pergunta no chat e depois uma pergunta Sim, presencial. Uma pergunta de alguém que levantou a mão. Associações sem fins lucrativos podem ser BP? pode. Beneficiários? Ok. Portanto, aí agora tínhamos Neste aqui. programa, sim, há programas que não deixam. Há programas que só entidades públicas ou de direito público, ou equiparadas a públicas, não é? Este programa permite que entidades privadas sem fins lucrativos, e isto é importante, é o sem fins lucrativos, podem Certo. ser beneficiários principais. Tínhamos aqui, agora convidaria se calhar o Paulo Figueiredo a ligar a câmara e não sei se consegue, desativar. Pode ligar a câmara e ligar o microfone e colocar a questão, que levantou a mão. Boa tarde, aliás. Eu peço imensa Olá. desculpa. Estão-me a ouvir bem? Sim, Sim, Então, eu peço imensa desculpa do meu atraso, que eu tive uma instalação ali no iPad que não correu muito bem e depois tive que recorrer aqui ao telemóvel. Bom, passado isso, eu tenho aqui uma questão que eu tenho projetos que foram pré-aprovados para 2019, mas depois pôs-se a pandemia e cancelámos por causa da incerteza que se gerou. Entretanto, os projetos, eu tenho intenções de desenvolver os dois projetos. Um deles é o projeto base que tem a ver com o turismo, que tem a ver com a operação anfíbia de aviões entre as barragens e alguns portos marítimos que estamos a certificar. A minha pergunta, número 1, é: eu devo colocar, ou devo de fazer o concurso via CCDR do Alentejo,
ou intercalar com o turismo e fazer com base no turismo, tendo em conta que a sede da empresa será tendencialmente aeródromo de Ponte Sor. Eu não vejo, muito sinceramente, o enquadramento desse projeto num programa Interreg, porque o programa Interreg tem exatamente a particularidade, e eu devia ter começado logo por aí, de só financiar pequenas infraestruturas. É só mesmo adaptação de alguma ao projeto. Não tem vocação nem financiamento para fazer infraestruturas de maior porte. Portanto, aí terá que ser o FEDER, mas o FEDER do programa regional. Pronto, então está esclarecido. Pronto, sendo que agora a minha última pergunta, e prometo ser esta a última pergunta, qualquer outro projeto que surja localmente em relação a este projeto pode ir via este processo do turismo, nomeadamente em 3 locais, por exemplo, em Cascais, Aveiro e Setúbal. Eu estaria pensado colocar-se um gabinete de venda, um ticket office, um gabinete de relações públicas para receber os passageiros e fazer o intercalar do passageiro com o avião e pronto, no fundo fazer a venda de bilhetes. Esse projeto tem que ser incluído no projeto base ou pode ser depois regionalmente consoante cada local? Assim, para vir a um programa Interreg, a primeira coisa que tem que se preocupar é arranjar uma parceria com algum outro país. Não pode concorrer aos programas Interreg sozinhos. O Interreg tem esta particularidade, ter sempre uma outra entidade de um outro Estado-membro. Seja o Interreg transfronteiriço, seja o transnacional ou o interregional. Nenhum promotor se pode candidatar sozinho. Tem que ser sempre em parceria. Em parceria, ou seja, eu poderia estar em parceria com o meu grupo de turismo, salvo seja, o grupo de turismo que me está a dar o apoio à plataforma, ou seja, todo o trabalho do turismo, entre a relação dos hotéis e tudo mais, eu estou a subcontratar a terceiros, que é um grupo de turismo nacional. Isso pode ser feito em conjunto? A partir do momento em que ele passa a ser o seu parceiro numa candidatura, não o pode subcontratar. Não há subcontratação entre parceiros. Imediatamente essa prestação de serviço cai, porque passam a trabalhar em conjunto na parceria num projeto. Pronto, ok, já está esclarecido. Obrigadíssimo. Okay. Muito obrigado. Temos aqui mais algumas perguntas, certo, Luís? Muito obrigado, caro Paulo. Uma pergunta que foi feita era se os CIMs, as comunidades intermunicipais, seriam elegíveis. Aliás, e podem ser beneficiários principais. Principais, portanto, podem entrar como team manager. Sim. Lead partner, o que quiser. Isto vai mudando de nome conforme o programa. Uns são beneficiários principais, outros são lead partner, outros são chefes de fila, outros são team manager. Vai variando, mas o conceito é o mesmo. Pronto, acho que ficou já respondido. Raquel, obrigado por esta pausa. Por favor, continue. Quando houver aqui mais algumas questões, abordo. Volto a fazer o portanto, voltando aos termos de referência da 4ª convocatória, como vocês veem aqui neste slide, podem participar as administrações públicas regionais, locais, todas elas, ou equiparadas a públicas, ou entidades equiparadas a públicas, as pequenas, médias e microempresas, entidades da sociedade civil, os agrupamentos europeus de cooperação transfronteiriça têm uma particularidade, como eles já por si são agrupamentos europeus de cooperação transfronteiriça, é o único momento em que o projeto pode ter um único beneficiário. Em que o projeto transfronteiriço pode ter um único beneficiário, porque esta entidade em si já incorpora diferentes entidades. E depois, pronto, outros agentes do território relevantes na cooperação transfronteiriça. Esta convocatória abre sim, há outras que são mais fechadas em termos de entidades beneficiárias. Como eu disse ao colega há bocado, tem que ter pelo menos 2 entidades beneficiárias, uma em cada Estado-membro.
têm que ser sede no território elegível, ou seja, a sede tem que estar no território que estava marcado ali a azul e a vermelho e a verde, exceto para os projetos que são plurirregionais. E isto tem que ficar, na candidatura tem que ficar muito clara a importância da participação daquela entidade naquele projeto, para ela poder ser aceite. A participação das PMEs também é aceita, não podem ser beneficiários principais e poderão participar os beneficiários sem fins lucrativos, ou seja, assumem aqui uma figura, sem financiamentos, peço desculpa, assumem a figura de sócios, ou seja, eles participam no programa, no projeto, apropriam-se dos resultados do projeto, mas não têm a carga burocrática, não têm que apresentar relatórios financeiros, não têm que apresentar relatórios físicos, não têm que ter toda essa parte burocrática, uma vez que não recebem financiamento. No entanto, fazem parte da parceria e são normalmente excelentes difusores dos resultados dos projetos. Apropriam-se deles e, portanto, difundem os seus resultados. Tenho aqui uma série de perguntas, não sei, Luís, se calhar fazíamos antes de passar para o programa, porque parecem todas relacionadas com os beneficiários. Sem dúvida, sem dúvida. Raquel, eu se calhar daria aqui, faria um parênteses que nos importa para o Turismo Portugal. A grande maioria dos fundos europeus que nós vamos fazer estas sessões tem como base o respeito pela uma das regras de ouro da União Europeia, nomeadamente do quadro financeiro 21-27, que é, terá que ter sempre mais que um Estado-membro envolvido no projeto, ou seja, quando abre uma call, uma candidatura tem que estar mais que um Estado-membro. Portanto, para aprofundar e promover o mercado interno da União Europeia, é o objetivo, portanto, por isso é que quando se apresenta uma candidatura, uma call, tem que ir nós e mais uma entidade espanhola, grega, lituana. Pelo menos uma, sim. Pelo menos uma. A regradora até costuma ser 3 Estados-membros, mas pronto. No nosso caso do Interreg, eles até definem nos termos de convocatória, porque, por exemplo, no Europa, como são os 27, eles dizem que tem que ser um do Norte, um do Sul, um do Oeste e um do Oeste. Pronto, os termos da convocatória definem muito bem quem são os parceiros. Aqui, neste caso, até definem geograficamente, portanto, não pode ser só gente do Sul, ou gente do Norte, ou gente do Oeste. Portanto, tem que haver uma penetração intercultural e, portanto, entre os Estados-membros. Outra regra de ouro é a participação de PMEs. As próprias escolas identificam a participação de mínimo de 5 PMEs, 10, 20, há casos que são de 350 PMEs envolvidas. Portanto, depende um bocadinho do programa e da call. Faz com que umas estar dentro do consórcio, outras é beneficiar um universo de X PMEs. Portanto, este é um princípio básico que eu devia ter referido desde o início. E, portanto, relativamente aqui às questões, portanto, para a Raquel, de outra Raquel, Raquel Ferreira coloca a pergunta de: as empresas municipais não são consideradas PMEs, fazem parte do setor empresarial local, podem se candidatar? Podem. Como team leader? Depende dos estatutos. Aí esse é daqueles casos em que quando se inscreve, porque todos os programas têm primeiro uma fase em que as entidades se inscrevem para receber um código para depois poderem apresentar a candidatura. Quando fazem esse registro, nós analisamos a idoneidade do beneficiário e o estatuto do beneficiário. Muito bem. Eu apostaria às minhas fichas que metade destas perguntas vão ser respondidas com um depende, porque de facto elas vão depender. Não a segunda questão, que é do Pedro Soutomaior, que pergunta: quando se referem a PMEs e microempresas, significa que as grandes empresas não são elegíveis? Podem participar como sócios, não como beneficiários. Do Pedro Coissa, faz uma pergunta: uma federação de utilidade pública desportiva pode ser beneficiária? Pode. Sendo de utilidade pública, em princípio será sem fins. Já tivemos várias, inclusive. Aqui uma boa oportunidade. Do Filipe Rebelo, faz a pergunta de: uma candidatura de um município e, por exemplo, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa é possível, ou só mesmo com a entidade pública municípios espanhóis? Essa Luso-Francesa poderá entrar no Sudoé.
no espaço, no POCTEP, tem mesmo que ser entidade espanhola. Tem que estar identificada como sendo uma entidade espanhola, com NIF espanhol, porque essa é uma das regras. A outra, poderemos eventualmente incluí-la num programa SUDUE. Muito bem, se calhar, se está interessado no POCTEP, se calhar entrar em contato com uma Câmara de Comércio de Badajoz, Sim. Extremadura, Sim. ou algo. É o mais simples. Muito bem. Aqui a Salete faz uma pergunta que diz: se entendi, uma entidade sem fins lucrativos tem um papel de difusora do projeto e, pelos vistos, sem financiamento. Então, se decorrer despesa por conta do seu papel de difusor, não é assegurar financiamento? Não, não é assim. Uma entidade, a entidade sem fins lucrativos pode ser beneficiária do projeto. Agora, e pode ter também o papel difusor, porque depois, dependendo das tarefas que há para executar no projeto, a tarefa de divulgação pode ficar a cargo dessa entidade e tem financiamento para a poder executar. Quem não tem financiamento são as entidades que entram como sócios. Quem entra como sócio é que não tem financiamento e que pode eventualmente ter este papel de difusor, mas pode não ser só difusor, pode ser a entidade que vai implementar a política pública. Temos vários projetos em que as entidades públicas não querem participar no projeto com financiamento porque há problemas de contratação, há dificuldades de contratação pública, há dificuldades de orçamento, de inscrição em orçamento, entram como sócios, mas depois são eles que implementam a política. E já tivemos a Direção-Geral das Florestas, já tivemos a Agência Portuguesa do Ambiente, já tivemos as águas do Ribatejo, não entraram como sócios, porque não lhes faz sentido terem toda a burocracia, mas querem muito apropriar-se, não entrarem como beneficiários, desculpem, por causa da burocracia, mas querem muito apropriar-se dos resultados e alterar políticas, por exemplo. Muito bem. O Ricardo Teixeira faz uma questão de quais são as mais-valias de ser sócio, quais são os requisitos mínimos para ser e manter-se sócio. Portanto, a primeira já respondeu. Qual são os requisitos mínimos? Não tem requisito mínimo, inclusive nem sequer a única coisa que nós verificamos é se faz sentido aquela entidade estar naquela candidatura. É a única coisa que nós verificamos. Uma vez que não lhes damos financiamento, não temos que nos preocupar com a idoneidade do beneficiário e, portanto, a única coisa que vamos ver é a mais-valia da participação daquela entidade naquele projeto. Não mais do que isto. Tem que ser pessoa coletiva, certo? Sim, convém. Ok. Há aqui uma pergunta do Jaime Bizarro que coloca a pergunta sobre a plataforma informática utilizada para a justificação financeira por parte dos beneficiários na mesma plataforma dos fundos? Não, agora tem um nome mais bonito, chama-se COFI. Bem, Que é o cofinanciamento de fundos europeus. Como a Espanha utiliza, quando tem siglas, põe 2 Fs e 2 Es, aquilo dá COFI. pronto. E está aqui uma pergunta sobre o link que já foi transmitido. Raquel, desculpe aqui a Tudo bem. pausa, a interrupção. Nada, até eu prefiro assim, porque sempre tem. Está aqui alguém com a mão no ar, não sei se já Verdade, tem toda a estava. razão, tem toda a razão. É a Liliana, e eu vou atribuir. Liliana, neste momento, tem a autorização tem as autorizações técnicas que pode entrar, ligar a câmara e fazer a pergunta. Bem, aparentemente, se a Liliana quiser, Se quiser entrar, pode interromper daqui a bocadinho. Nos termos desta quarta convocatória do POCTEP, os projetos têm que ter um orçamento mínimo de 200 mil euros, e é o projeto, não é o parceiro, atenção, de 200 mil euros, alocar, e isto aqui é uma regra importante, e tem estado na primeira convocatória que não abriu para este objetivo, têm estado a cair vários projetos exatamente porque não cumprem esta condição. 50% do orçamento tem que estar alocado, cada beneficiário tem que estar alocado até 2025, ou seja, não podemos ter
orçamentos, eu sei que tivemos em 14-20 o Covid e isso levou à reformulação de uma série de projetos, mas acabamos por ter mais de 70% do financiamento no final do projeto. E o que é que estamos a ter agora? Estamos a correr contra o tempo, porque as despesas têm que ser apresentadas até junho e os beneficiários não têm capacidade para gastar todo o financiamento que alocaram ao ano de 2023. Portanto, nós no 21-27 vamos tentar evitar que isto aconteça. E até porque, para quem já conhece o mecanismo dos programas Interreg, sabe que há uma regra em 2025 que é o cumprimento do N+3, ou seja, 3 anos antes, até final de 2025, temos que gastar o 21 e o 22 que o programa tem alocado, não é o que os projetos têm alocados, mas é o que o programa tem alocado, porque apesar dos programas terem sido aprovados pela Comissão no final de 2021, a Comissão entendeu que não ia repartir o ano 2021 pelos restantes anos e ia acumulá-lo com o ano de 2022, o que nos causa aqui algum constrangimento financeiro para cumprir a regra do N+3. Depois, ter sempre em atenção o impacto transfronteiriço do projeto que estamos a pensar apresentar e o foco nos resultados. Há 3 coisas que este período de programação vai, de certeza absoluta, ter como obrigações e que vão ser alvo de auditorias. Cumprimento de contratação pública. Não temos dúvida nenhuma que a Comissão vai começar a fazer auditorias muito mais cerradas à contratação pública. O foco nos resultados, ou seja, o programa e os Estados-membros negociaram com a Comissão Europeia, quando aprovaram o programa, uma série de indicadores e uma série de metas que têm que ser cumpridas, sob pena de não se poder receber o financiamento na totalidade, e, portanto, a obrigatoriedade do foco nos resultados, eu até costumo dizer, quando estão a preparar uma candidatura, leiam muito bem no programa a parte dos indicadores que foram negociados e digam, se a minha candidatura contribui para estes indicadores, então vale a pena eu avançar. Se, como já me aconteceu, contribui mais ou menos. Se contribui mais ou menos, não vale a pena. Porque se é mais ou menos, não, a candidatura morre ali, logo na avaliação. Portanto, tenham em atenção o que é que foi negociado com os programas e a Comissão Europeia e vejam de que maneira é que vocês podem contribuir para a obtenção desses resultados. O contributo para os indicadores e os objetivos também está, de alguma maneira, ligado ao que eu disse anteriormente, só que aqui o foco é na parte ambiental. O não causar um dano significativo, uma palavra uma sigla DNSH, que é Do Not Significant Harm, é um termo que vamos ouvir muito no período 21-27 e que tem que, de alguma maneira, se comprovar que a operação, o projeto aprovado, não vai ter impacto ambiental. E isto a par da comunicação, que é outra temática que a Comissão quer muito que os programas Interreg tenham em atenção. Aqui, ter uma avaliação de impacto ambiental ou um screening é, obviamente, para aquelas ações que têm um impacto ou que têm uma ação mais material, que não é o objetivo, como eu vos disse há bocado, quando respondi ao colega, não é o objetivo destes programas, não são ações materiais, não, o projeto, a gênese do projeto não pode ser essa, tem que ser coisas muito mais imateriais, fazer parte da rede, fazer parte de rotas. Não quer dizer que, por exemplo, quando definimos uma rota, não tenhamos uma parte mais material, que são as placas, as indicações, os roteiros que se fazem, etc. Mas o objetivo não é construir estradas nem pontes, como foi no 2000-2006. Raquel, desculpe, eu tenho aqui uma pergunta Sim. do Estevão Silva, que é, à exceção do aviso de candidatura, todos os documentos são disponibilizados em espanhol. Está prevista a sua disponibilização em português?
estão muitos. O programa está em português. Agora, pronto, tendo aqui os documentos de leitura obrigatória, o programa está em português, o guia está em português, o formulário de candidatura é capaz, não sei, mas acho que está em português também, porque é feito diretamente na plataforma e eu não tenho perfil para verificar o formulário de candidatura. Os termos de referência, o programa, o guia estão de certeza em português. Perfeito. E tenho aqui também agora a Cláudia Gomes a lançar a pergunta do orçamento mínimo no total do consórcio ou pela entidade líder do consórcio? Não, do projeto. Do É o projeto. todo, Overall. sim. Como vos disse no início, logo a convocatória abriu dia 17, fecha no final de maio, portanto dá tempo para preparar a candidatura, mas têm que acelerar um bocadinho, porque a parte da constituição das parcerias leva um bocadinho de tempo. E agora entramos aqui numa fase que são algumas recomendações de como preparar uma candidatura. Obviamente não é exaustivo, eu estou só a dar aqueles highlights, que são identificar o problema ou necessidade com uma dimensão transfronteiriça, já disse isto 300 vezes, mas nunca é demais recordar, definir o objetivo do projeto, identificar o seu âmbito de intervenção, porque tem que ficar claro o que é que vão fazer, como é que vão fazer, com quem é que vão fazer, ou por outra, o que é que faz cada um, tudo isso tem que ficar muito claro numa candidatura. Obviamente, de identificar o objetivo específico em que encaixa, eu estou a dizer obviamente, mas isto nem sempre acontece, atenção, nós temos candidaturas que são rejeitadas porque estão completamente ao lado no objetivo específico que decidiram ou que selecionar. Identificar os indicadores, como eu vos disse, comecem pelo programa a ver o que é que foi negociado com a Comissão Europeia e vejam de que maneira é que a vossa proposta contribui. Têm sempre que ter um plano de ação. Podem não ser todos os parceiros com um plano de ação, depende, às vezes acontece, mas pelo menos um plano de ação na candidatura tem que ser elaborado. E o orçamento tem que estar equilibrado entre a parceria. Obviamente que é normal que o chefe de fila ou o lead partner tenha um orçamento superior aos outros parceiros, mas nem sempre isto acontece porque depende das funções de cada um dos parceiros na operação. É uma coisa que também avaliamos, que é se as tarefas que aquele parceiro tem para fazer são compatíveis com o orçamento que tem, porque muitas das vezes os orçamentos estão sobreavaliados, porque as pessoas já sabem, eles cortam sempre, portanto vou pôr para cima. Portanto, ser realistas no orçamento é um ponto a favor nas candidaturas. Desculpe, Raquel. Essa avaliação do orçamento, ou estimativo, ou mesmo orçamento apresentado, pelos vistos, parece que há suborçamentação. Também não pode haver casos de sobre-orçamentação e isso ser penalizador para o projeto? Depois tinha aqui mais uma pergunta. Sim, acontece. O que nós normalmente fazemos quando percebemos isso e é tentarmos ver com o beneficiário ou com o parceiro se há ali, de alguma maneira, alguma flexibilidade para, como nós costumamos dizer, se há algum plano B que possa ser executado quando ou que está sobre-orçamentado ou sub-orçamentado. Portanto, tem que haver alguma flexibilidade, as candidaturas não podem ser rígidas, elas têm que ter alguma flexibilidade, porque têm que se adaptar no calendário, têm que se adaptar no financiamento que está disponível, porque por norma, neste caso temos 16 milhões de FEDER, mas não tenho dúvida nenhuma que vão aparecer candidaturas quase a rondar os 50 milhões, não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. É muito competitivo este objetivo específico do turismo, esta par da inovação são os dois objetivos que mais concorrência têm nos programas da cooperação. Com a parte das universidades e institutos e o outro com a parte e isto é bom porque demonstra que há capacidade da parte das entidades, dos agentes do turismo que estão preparados, envolvidos na preparação ou pelo menos na tentativa de execução de projetos.
Sim, e com vontade de alavancar e E fazer eu a com perceberem. vontade, sim. Tenho aqui, Raquel, posso Sim. fazer duas questões? Sim, sim, Tenho sim, aqui sim. uma, já ainda diretamente relativamente com isto, e outra que vai buscar um tema mais já tínhamos abordado, que é o Ricardo Teixeira coloca uma questão que é: apenas o líder do consórcio é financiado? Não, são todos os beneficiários que são financiados. E já agora pergunto, através do líder do consórcio ou diretamente? Agora é diretamente. Ok. Portanto, o líder do Portugal, consórcio não faz a repassagem. não. Em Portugal e em Espanha, nós deixamos de pagar ao lead partner, ao líder do consórcio, porque achamos que achamos e temos a certeza que encurtamos pelo menos 2 meses ou 3, porque no período 7-13, que pagávamos ao beneficiário principal, ao lead partner, e depois ele transferia, o que foi detectado em auditoria é que ele punha o dinheiro a juros e ao fim de 3 meses, a curto prazo, e ao fim de 3 meses então pagava aos seus parceiros. E isso foi detectado em auditoria com várias entidades, e decidimos preparar o sistema no 14/20, já preparar o sistema para os colegas dos pagamentos têm o dobro do trabalho, mas temos a garantia de que o dinheiro chega ao beneficiário com muito mais rapidez, muito mais eficaz. E num contexto inflacionista não é de Não é sumenos essa. desplicente, não. Não, de todo, de todo. Tenho aqui uma questão da Sandra Neves, que vai buscar Mas deixe-me só interromper. Disse Se força, for Raquel. um programa que tenha autoridade de gestão, que tenha autoridade de certificação em França ou na Itália, e estes são os que nós participamos, não é este o procedimento. Pagam ao chefe, ao lead partner, e depois ele é que distribui o dinheiro. Só os programas que a entidade certificadora é portuguesa ou espanhola. Temos uma vantagem então comparativa relativamente aos franceses e italianos, Sim, temos um sim. melhor enquadramento. Tenho aqui uma questão da Sandra Neves. Ainda relativamente às despesas, a convocatória refere a data de início de elegibilidade das despesas desde 1 de janeiro de 2021, embora os projetos não possam estar concluídos materialmente ou executados na sua totalidade antes da data da apresentação da candidatura. Isto não significa que o projeto já pode estar em curso para além das despesas de preparação? O projeto, não, para além das despesas de preparação, não. Para além das despesas de preparação, não. Mas o projeto pode estar já Pode ou a estar ser preparado. pensado, pode estar já em fase de preparação, mas não pode haver despesas de pessoal, por exemplo, só a partir do momento em que eles começam a preparar a candidatura. Eu tenho aqui mais duas questões, uma da Vanessa e outra da Liliana. A Vanessa coloca a questão de os beneficiários barra parceiros têm de ser obrigatoriamente europeus ou podem ser também de outras nações? Já foi. Temos, neste período de programação, temos 2 programas, como eu disse, que têm países da África, não é? Pronto, temos 2 que está. Mas a regulamentação comunitária, neste período de programação, abre a porta a entidades que sejam de outros países, desde que fique demonstrada a mais-valia da participação dessas entidades no projeto. Temos, por exemplo, o Canadá, temos isto já em projetos que estão aprovados, o Canadá, os Estados Unidos, e a outro, e agora está-me a falhar. E o outro não me lembro. Mas pelo menos estes 2 temos. Depois, se os Estados-membros entenderem, não, Singapura não. Singapura não temos, mas poderemos eventualmente vir a ter. Depois, o que acontece é que a autoridade de gestão vai ter que assinar com a entidade desses países um termo, chamemos assim, um contrato, um termo de responsabilidade, em como há alguém naquele país que se responsabiliza pela participação daquela entidade do projeto. Como sócio podem entrar, não há problema. Como sócio sem financiamento, isso não tem problema. Com financiamento, como vêm buscar FEDER, as regras são bastante diferentes. Tem que haver alguém que audite contas, tem que haver alguém que
que se responsabilize pela idoneidade daquele parceiro. Portanto, há aqui um procedimento. Se de facto, ao analisarmos a candidatura, percebermos que há uma vantagem enorme da participação daquela entidade daquele país na candidatura, a autoridade de gestão e os Estados-membros, que são quem aprova a candidatura, mas depois é um processo com a autoridade de gestão que tem que articular com a entidade do país de origem, que se vai responsabilizar pela idoneidade daquele beneficiário e pela verificação das contas daquele beneficiário. Na prática, esse país terceiro terá que prestar uma garantia não financeira Sim. à entidade para poder confirmar a sua elegibilidade. Cabo Verde entra, eu estou a ver aqui uma coisa que entrou, Cabo Verde entra, é país elegível no Madeira, Açores, Canárias. Vai abrir candidaturas para a área do turismo no segundo semestre de 2023. Portanto, estamos a preparar os documentos todos, em termos de comitê de acompanhamento. Acabou a semana passada uma consulta escrita. Estamos a preparar os documentos todos para lançar a primeira convocatória, que inclui também o Objetivo 4.6, para o Madeira, Açores, Canárias, e que tem Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, do nosso lado, e depois tem os outros países africanos que eu disse há pouco, que poderão também participar, mas aí não é, Cabo Verde é território elegível do Madeira, Açores, Canárias. A Não famosa há... Macarronésia. Sim, é toda a Macarronésia, exatamente. E agora foram buscar mais o Ghana, a Costa do Marfim, a Gâmbia, e o Senegal, a Mauritânia, e falta um. Falta-me sempre um. Para Marrocos? Não, já estou assim, Não, com Marrocos, não, esquece. não. Falta-me sempre um. Estou a É ver só a Gâmbia, Costa. Gana, Costa do Marfim. Ai, Santo Tomé. São os 4 que entraram novos, Costa do Marfim, sim. O Brasil pode, nas condições dos Estados Unidos ou do Canadá, e é se houver uma entidade no Brasil que se responsabilize e assine o acordo com a autoridade de gestão, poderá, e se verificar que de facto é uma mais-valia naquele projeto, sim. Muito bem, Raquel. Tenho aqui a pergunta da Liliana, que não conseguimos que entrasse com a câmara, com o micro. Pergunta à Liliana: enquanto PMI é a organização da sociedade civil que pretende integrar alguns projetos na área ambiental, existe alguma plataforma onde seja possível identificar potenciais parceiros? Sim. Uh, Sim. No site do POCTEP, vocês têm lá uma parte que diz, tem uma parte que podem colocar a ideia do projeto e vão procurar sócios, e tem uma parte que tem os sócios, entidades que já estão à procura de sócios. Portanto, é ver se enquadram em alguma daquelas naquelas ideias de projeto que lá estão. Muito bem. Eu ia só adiantar aqui uma coisa à Liliana. Presumo, pela forma colocada da questão, para a identificação de potenciais parceiros e também para identificar financiamentos que não aqui do POCTEP. Há uma plataforma da Comissão Europeia, que é o Funds and Tenders, que se pode identificar quais são as oportunidades de financiamento, portanto, as últimas calls dos programas geridos em Bruxelas, não os de gestão mista, mas os programas, portanto, o portal Funds and Tenders. E nesse portal não só se identifica quais são os calls lançadas, se forem navegar verificarão que há muitas, portanto, recomendamos a utilização de filtro. Para a área do turismo, aqui só um pequeno parênteses, na área do turismo existe um guia de financiamento para as empresas do turismo, guia de financiamento europeu para as empresas do turismo. Portanto, se forem pesquisar, isso foi transmitido também na sessão de 16 de março, se forem pesquisar encontrarão, e eles já fazem uma série de filtros, porque quem lá for, eu tenho uma empresa ou uma organização na área que quer um projeto na área ambiental ou sustentabilidade, ou na área digital, ou na área da formação. Portanto, aquilo já nos direciona para as calls abertas que nos possam permitir entrarmos dentro de projetos. E dentro dessa plataforma Calls and Tenders, eles próprios as entidades que estejam registradas podem se manifestar como
à procura de parceiros ou como potenciais parceiros disponíveis para entrar em consórcios. Portanto, obviamente que isto não impede que, no caso de que queiram se articular no próprio Turismo de Portugal, podemos dar algum apoio, esclarecimento, o que for, para vos dirigir, e se o projeto de facto tiver ao apresentar com capacidade competitiva para vencer, podemos também fazer aqui algumas ações para identificar e agrupar alguns potenciais parceiros para as entidades / empresas portuguesas na área do setor. Era este aporte que era para dar. Todos os programas têm nas suas plataformas exatamente um motor de pesquisa, não só para depositar ideias de projetos, como procurar beneficiários ou sócios ou parceiros. E, portanto, é uma questão de consultarem as plataformas. Se tiverem alguma dificuldade, entrem em contacto connosco aqui na ADC, na Agência para a Coesão, e nós, de alguma maneira, também temos esse papel de tentar encontrar o match perfeito. Não é um Tinder, mas encontrar um match perfeito entre swipe quem right. anda à procura de parceiro e quem está disponível para ser parceiro. Portanto, nós temos também com os homólogos dos outros países, e portanto fazemos muito esta troca e depois também há para quem não tem uma ideia de projeto, mas não sabe muito bem como é que a desenvolve, há um site que é www.keep.eu, que é um site onde estão todos os projetos, ou pretendem estar todos os projetos financiados pelo Interreg desde a primeira geração, e nós aí poderemos ir por setor, procurar projetos do Interreg que já tenham sido desenvolvidos, sei lá, na Suécia, na Alemanha, na Itália, e que possam de alguma maneira ser trazidos para Portugal porque resultaram muito bem, porque era aquela ideia que vocês pretendiam implementar aqui. Portanto, esta capitalização é sempre possível. O site é bastante friendly, porque se põe por temática, põe-se por país, faz-se uma série de pesquisas e tem muita informação que pode eventualmente ser útil nesta procura de parceiros, na procura de ideias, que pode ser bastante útil. Tinha aqui uma questão aliás, duas questões do Nuno Leite, acho que já foram abordadas e também vai depender um bocadinho das calls, que é que categoria de despesas são elegíveis, segunda, em que condições pode ser feito subcontratação a terceiros? Ok, categorias de despesa tínhamos aqui outra tarde, mas vou só dizer quais são, porque depois cada uma delas tem o seu... recursos humanos, que podem ser próprios ou podem ser contratados, portanto, podem ser da entidade ou podem ser contratados. Eu não sei se me estão a ouvir, que eu de repente perdi. Estamos a ouvir, Raquel, estamos a ouvir, estamos a ouvir, sim. Pronto, é que eu de repente, isto ficou tudo preto, fiquei assim meio baralhada. Raquel, culpa minha que eu fechei a câmara para beber água. Não foi, ficou mesmo o ecrã todo preto, por isso é que eu pensei, pronto, houve aqui uma quebra de internet. Uma pessoa está sujeita a estas coisas da internet que não conseguimos controlar. Mas recursos humanos da entidade ou contratados de propósito para o projeto, custos administrativos, custos com deslocação e alojamento, custos para aquisição de equipamento, prestação de serviços e pequena infraestrutura. São basicamente assim os grandes temas que vocês têm como rúbricas de elegibilidade de despesa. E qual era a outra, Luís, que eu esqueci-me? Relativamente, agora perdi-me, em condições pode ser feita subcontratação a terceiros? A contratação a terceiros tem sempre que ser feita com base no Código de Contratos Públicos para as entidades públicas, com o cumprimento dos 5 princípios do tratado, que são a transparência, a concorrência,
o Mercado Livre, tem outro nome, mas eu agora não me lembro. Mas posso-vos dizer daqui a bocadinho quais são. Mas são 5, a não discriminação, são 5 princípios do tratado que, mesmo não sendo entidades que tenham que cumprir o código, têm que cumprir. Não podem, valores acima dos 5.000 euros não podem ser entregues, vá lá, digamos assim, não pode ser a uma entidade só porque sim. Tem que haver, pelo menos, a consulta a mais outra entidade. Não, atenção a este pormenor. E se a empresa faz parte do consórcio, essa empresa está imediatamente excluída de se poder participar. Por isso é que nós às vezes dizemos atenção, porque às vezes pretendem fazer isto para fugir às regras da contratação pública, trazem a empresa para a parceria para fugir das regras da contratação pública e depois vêm-se impossibilitados de poder contratar aquela empresa que muitas vezes é a única que pode prestar aquele serviço. Portanto, atenção quando estão a preparar a parceria a este balanceamento entre a importância que tem, e isto acontece muito com as empresas, a importância que tem a empresa enquanto prestadora de serviço e a importância que tem a empresa enquanto beneficiária do projeto. Tenho aqui também o Jean Bizarro, que faz a questão de já foi definida a dotação financeira pelas diferentes CCDRs dos cerca de 16 milhões para financiamento das diferentes candidaturas a apresentar? Ou seja, há a dotação regional. Há a dotação regional para Portugal e há a dotação regional para a Espanha. Portanto, há que entrar em contacto depois com as CCDRs onde pertencem para perceber como é que vão montar o projeto com o IVA. O IVA é que temos aqui uma grande história com o IVA. Tem que depois entrar em contacto com a CCDR onde estão para poderem articular com eles essa parte da preparação financeira da candidatura. Quanto ao IVA, o IVA diz nos regulamentos e diz a DG Régio que o IVA é elegível até ao montante de 5 milhões da operação. A Comissão, na altura que se negociaram os regulamentos, foi alertada que isso podia constituir duplo financiamento, uma vez que o IVA era reembolsável em muitos dos casos e que estávamos a financiá-lo. A Comissão acabou por enviar aos Estados-membros uma nota dizendo, reforçando a elegibilidade do IVA até a operações até 5 milhões de euros, de custo total. Agora, está uma comunicação da DGCOM, que a concorrência diz que projetos que tenham auxílios de Estado, temos que repensar esta elegibilidade do IVA. Portanto, a resposta é sim, de acordo com os regulamentos, não temos ainda a certeza, porque a Régio tem que se articular com as IGFs e com a DGCOM para concluírem o que decidir com o IVA que é reembolsado. Mas, neste momento, o que nós estamos a admitir é que o IVA é elegível desde que a operação tenha um custo total inferior a 5 milhões de euros. A operação, não é o parceiro, é a operação. Ora, na cooperação é raro haver projetos acima desse montante e, portanto, em princípio serão todos elegíveis. Perfeito. Mesmo aqueles que configurem duplo financiamento. É a orientação que temos neste momento e até a ordens em contrário é esta que vamos aplicar. Perfeito. Pode continuar, Raquel. Tá? Por favor. Relativamente à parceria, eu já fui aqui falando desta temática, porque ela é de tal maneira importante que encaixa em todos os outros, e este é o último slide que eu tenho, e deixei-o para o fim exatamente para vos alertar para grande parte da candidatura está relacionada com a parceria, porque ela tem que ser uma parceria equilibrada, tem que ter, tanto em termos territoriais como em termos financeiros,
A ideia do projeto, como eu já disse lá atrás, quase no início, tem que ser uma ideia do projeto que seja um problema comum, que se precise encontrar uma solução comum para implementar e alterar de alguma maneira o status quo dessa ideia inicial, desse problema. Não pode ser um conjunto de ações em que ninguém se apropria de nada, tem que ser uma coisa pensada e articulada entre todos os sócios, mesmo quando há uma empresa que vos está a ajudar a preparar a candidatura, é importante que todos os parceiros, todos os sócios estejam envolvidos na preparação da candidatura e que se apropriem dela, não é dizer, eu agora não sei, isto vem-me parar às mãos, quantas vezes eu recebo essa coisa, isto vem-me parar às mãos, não sei bem o que é que se faz agora. Pronto, isto é importante. Garantir que o beneficiário principal tenha uma boa capacidade de liderança, que seja uma entidade que não só tenha estado na preparação da candidatura, mas que consiga envolver todos os parceiros, todos os colegas na implementação desse projeto. É óbvio que já falei disto também, que o valor acrescentado da cooperação seja claro, porque senão vamos a outros fundos, há aí vários fundos onde o turismo encaixa e, portanto, poderemos eventualmente ir a outro qualquer fundo que não o fundo Interreg, que não o fundo de cooperação, não o FEDER Cooperação. Os atores têm que ser, as entidades que participam têm que ser entidades do território e que têm implementação no território, que têm raízes no território e que se interessem pelo território. A participação de todos os parceiros no projeto tem que ter um papel relativamente equilibrado. O projeto depois é constituído por grupos de tarefa, work packages, e os parceiros, não digo que estejam envolvidos em todos os parceiros em todos, mas que os parceiros estejam envolvidos nos grupos de tarefa de implementação, ou pelo menos em vários grupos de tarefa de implementação. Não, às vezes aparece só um parceiro, entra só porque é ele que vai fazer a divulgação, ou só porque é ele que está a gerir o projeto. A ideia aqui é, quando nós que estamos a avaliar o projeto, consigamos perceber de uma forma clara o papel de cada um dos parceiros nesse projeto. Como eu costumo dizer, nós não somos peritos em determinadas temáticas, nós somos peritos em atribuir fundos comunitários. Portanto, uma candidatura tem que estar clara, com uma linguagem clara, em que qualquer leigo consiga perceber o que é que lá está, porque muitas vezes aparecem-nos candidaturas com uma linguagem tão hermética que nós chegamos ao fim de cada candidatura tem bastantes páginas, não vos digo quantas para não desmoralizar, mas cada candidatura tem bastantes páginas, e chegar ao fim e dizer, eu nem sequer percebo o que é que estas pessoas vão fazer. Portanto, o escrever a candidatura com uma linguagem clara é um passo fundamental para que ela seja bem classificada nos critérios. Os critérios estão definidos nos termos das convocatórias. Se vocês abrirem o termo da convocatória, vão ver que há um capítulo dedicado aos critérios de avaliação. Olhem para os critérios de avaliação e vejam como é que nós avaliamos essas candidaturas e tentem fazer uma candidatura que responda, porque não só tem os temas, como quais são as perguntas que nós fazemos para cada um dos campos. Portanto, tentem que a vossa candidatura responda claramente àquelas perguntas que estão no capítulo de avaliação, dos indicadores de avaliação. É importante que os atores regionais que asseguram o impacto do projeto sejam entidades que tenham, de alguma maneira, responsabilidade na política, sobretudo aqueles projetos que têm ou que pretendem alterar políticas, e se eu tenho lá se eu tenho um projeto que pretende alterar uma regulamentação na área da floresta, e se eu não tenho o ICNF como parceiro ou como sócio, dificilmente isto vai acontecer. Se o ICNF não está envolvido
num projeto, na gestão de florestas ou na gestão de incêndios, que estão muito relacionadas, dificilmente vocês conseguem alterar a política que seja, porque se a entidade responsável pela política não está envolvida no projeto, é muito difícil. E, portanto, a sustentabilidade dos resultados, também já falei, que é nós olharmos para uma candidatura e perceber se ela depois, como se costuma dizer, tem pernas para andar para além do financiamento, ou se vai morrer ali no financiamento. Há umas que nós apoiamos e sabemos que vão morrer ali, porque elas têm um objetivo muito, muito concreto para definido logo no seu formulário, e há outras que é possível perceber que elas se vão manter durante mais uns anos, e que podem eventualmente vir depois até a ser capitalizadas e transformadas em coisas de mais. Eu costumo dar o exemplo que é uma coisa que ninguém sabe, e aí a divulgação é importante. Estas ciclovias todas que nós temos em Lisboa, a gênese deste projeto é um projeto do Interreg Europe, em parceria com o Reino Unido, com a Grécia, com a Itália, e não sei se a França também estava, que isto já é do 713 e eu não tenho bem a certeza. O projeto inicial foi um projeto Interreg Europe. Há um projeto que está a ser implementado agora na região centro sobre transportes públicos e transporte a pedido e etc., que a gênese é também um projeto Interreg. Portanto, vocês têm aqui um potencial financiador, ou que pelo menos vai alavancar ideias que depois são transformadas e apropriadas por outros que lhe poderão dar mais impacto, mais valor, porque acabam por ser financiadas com muito mais dinheiro, como foi o caso das ciclovias aqui em Lisboa, depois foi apropriado pelo POCUR e transformou-se naquilo que quem vive em Lisboa ou quem já cá esteve sabe, que são as ciclovias. Mas a ideia é alavancar o projeto. A ideia destes programas Interreg é serem ações piloto ou planos de ação que alavanquem depois o projeto e que segue a sua vida própria com outra capacidade financeira. É uma palavra que também se vai ouvir muito, para além do DNSH, é o embedding, que é os POs, sobretudo os regionais, virem buscar os resultados dos programas da cooperação, dos projetos de cooperação, para poderem dar-lhes mais dimensão financeira e mais impacto no território. Eu, da minha parte, já acabei. Deixo-vos aqui os 2 sites mais... Raquel, Diga. antes de se despedir, ainda Não, queríamos eu aproveitar... só estava aqui a falar dos sites, que eu, por mim... Obviamente, a apresentação será disponibilizada e os sites estarão com... as apresentações serão disponibilizadas em PPT, mas os sites com a hiperligação funcional, portanto, os nossos colegas vão e convidados irão certamente de uma forma frenética, tal como eu, ir aos sites. E tinha aqui a Ana Rita Roque que colocou uma questão, mas como levantou a mão, ela colocará as 2 questões que tinha. Rita, por favor. Sim. Bem, Raquel, obrigada pela apresentação. Eu realmente tenho 2 questões. Uma já coloquei, que tem a ver com uma entidade que se candidata ao programa Interreg. Pode também candidatar-se a outros programas europeus? Existe incompatibilidade relativamente Não. a isso? Pode candidatar-se a outros programas Interreg, pode-se candidatar aos programas do mainstreaming, pode-se candidatar a outros programas de nível europeu. A única coisa que nós aqui pedimos aos beneficiários é que tenham o bom senso de se candidatarem a um número de projetos que consigam gerir. Porque acontece muitas vezes nas universidades que nós recebemos candidaturas dos diferentes departamentos, mas depois o departamento que gere o projeto financeiramente é um único. E, portanto, caem todos naquele departamento, o que causa muitos constrangimentos a nível financeiro
porque as pessoas que lá estão não conseguem dar vazão a horizontes, interregs, mainstreaming, portanto, causa algum constrangimento. Portanto, a única coisa que nós aqui pedimos é algum bom senso na quantidade de candidaturas que apresentam cada uma das escolas. Mas incompatibilidade não há. Ok, e eu tenho, obrigada, tenho também mais uma questão, que é saber que conselho daria a entidades que estão agora a começar a entrar neste mundo dos financiamentos europeus e para se candidatar ao Interreg, se acha que devem já candidatar-se como líder do projeto, se aconselha a entrarem como parceiro do projeto, já nos deu realmente alguns links onde as entidades podem procurar parceiros, mas se calhar se der para afunilar um bocadinho mais essa questão, porque às vezes os links destes sites são tão ricos em informação que, as pessoas têm tendência a dispersar. E nesse sentido, então, perguntava-lhe esta questão. Ok. Sim. Eu, da experiência que vou tendo, e que já são uns aninhos, creio que é muito arriscado, mas já tivemos e correu muito bem. É muito arriscado alguém que nunca participou num programa Interreg entrar como lead partner, ou sócio, chefe do consórcio, ou beneficiário principal. Porque tem uma série de tarefas e de obrigações em termos burocráticos que não são compatíveis com alguém que não conhece, mas já aconteceu. Temos, por exemplo, um beneficiário da Câmara do Fundão, que é um beneficiário que a primeira vez que entra como num Urbacte como líder e faz um papel brilhante. Portanto, isto não é assim tão claro como isso, mas em todo o caso, eu creio que faz mais sentido começar como beneficiário, perceber a mecânica e depois, então, sim, partir para ser chefe de fila, lead partner, porque não é uma tarefa, gerir uma parceria. Outra coisa que eu não disse e que eu acho que faz sentido, nós às vezes temos projetos com uma parceria de 20 beneficiários, 20 parceiros. Isto é ingerível, já está demonstrado, é mais do que 10, é muito difícil gerir a parceria, porque depois não se entendem nas reuniões, porque depois uns fazem, outros não fazem, ficam dependentes uns dos outros. Portanto, para um lead partner é muito difícil gerir candidaturas com mais do que 10 beneficiários e há programas que, inclusive, limitam o número de parceiros exatamente para evitar estas dificuldades que depois vão impactar na gestão do projeto, não é? Na parte financeira do projeto. Ok, e os sites então para encontrar a parceria é aquele que a Raquel indicou? Sim, todos os programas, quando abre uma convocatória, todos os programas têm, um chama-se Procure Parceiro, o outro é Tenho uma ideia de projeto, mas não sei como desenvolvê-la, todos eles têm. E depois há o KIP, que tem uma série de projetos já desenvolvidos nos diferentes Interregs, que podem eventualmente vir a dar ideias. Pode-se lá ir e tentar ver o que é que já foi feito e o que é que daquilo que foi feito faz sentido eu implementar no meu território. Ok, muito obrigada. Acho que entrou aqui uma pergunta, só vi Granada, mas não percebi o que era. O Luís está com o micro desligado. Acho que. Pronto, E agora? já está. Eu, se calhar, convidaria a Sofia Correia a voltar a fazer a pergunta, porque não sei se a Raquel compreendeu, eu sinceramente não Não compreendi. sei, eu só vi entrar, não sei o que é Granada, não percebi. Pronto, a pergunta é, parceria com Granada, haverá algum aviso próximo? Granada não faz parte da área elegível deste programa. Faz parte da área elegível de outros programas, do POCDEP não, mas como eu já vos disse, os regulamentos permitem que, desde que eu não sei se a parceria com Granada é uma coisa, se Granada é um parceiro que faz assim tanta falta no projeto que não possa ser substituído num projeto transfronteiriço,
que não possa ser, que tenha que ser mesmo aquele parceiro, mas se assim for é uma questão de no formulário de candidatura justificarem a pertinência da participação daquele parceiro mas Granada faz parte do Euromed, que vai abrir candidaturas no segundo semestre, já abriu 3 calls, não, no início de 2024. E do NextMed também, que vai abriu agora candidaturas há relativamente pouco tempo. E acho que é destes dois que faz. Raquel, uma pergunta que vem neste contexto. Eu acho que me passou e agora com o que disse acho que faz, é só para esclarecer. Portanto, se eu tenho alguma entidade que não está dentro das áreas abrangidas ou das NUTs identificadas pelo programa, eu tenho que justificar a sua pertinência Sim. e a sua justificação tem que ser com base nas NUTs que são elegíveis, não encontro melhor, ou não encontro, a diferença é muito grande. Tem que demonstrar que aquele parceiro é essencial para executar aquele projeto. Portanto, quem faz a análise da candidatura, perguntar-se-á, mas certeza que não haverá isto em Badajoz, em Guarda, Sim, é o melhor. igual ou parecido? Sim. E, portanto, se não for muito evidente, de facto, que faça a diferença, é um parceiro que poderá não trazer muito mais valia. Portanto, ele tem mesmo que fazer. É mesmo isso. Tem que ser um Cristiano Ronaldo ou Tem que ser. para fazer a diferença. Sim. Muito bem. O Reino Unido, que agora tenho aqui vi que está aqui uma do Reino Unido. O Reino Unido, nós temos orientações da Comissão para neste momento e até o Reino Unido assinar não sei se é uma convenção, não sei que nome é que terá. Não será possível ter parceiros do Reino Unido nas candidaturas. Certo. É uma orientação bastante clara da Comissão Europeia relativamente ao período de negociações que estão a ser levadas a cabo entre o Reino Unido e a União Europeia. E, portanto... Exatamente, Raquel, era essa a informação. Enquanto o protocolo de revisão da Irlanda, nomeadamente da Irlanda do Norte, não estiver assinado, concluído, assinado e ratificado por ambas as partes, o acesso do Reino Unido a programas, ou por ser entidades do Reino Unido, serem parceiros em programas que usufruam de fundos estruturais ou afins, há outros programas que eles podem entrar normalmente, mas tudo o que seja dentro dos programas de fundos estruturais é altamente recomendado que não se envolva nesta fase entidades Nós do Reino temos Unido. mesmo orientação para não aceitar, para excluir da parceria. É a orientação que nós temos, é para excluir das parcerias o Reino Unido até a assinatura do protocolo. Portanto, para grande pena deles, porque nós Sim. no espaço atlântico, pena deles e pena nossa, porque nós no espaço atlântico tínhamos muito trabalho feito, sobretudo na parte da investigação e da inovação com o Reino Unido, e ficamos aqui coartados de uns parceiros que poderiam dar ser uma grande mais-valia ao programa do espaço atlântico, não só por aquilo que aportavam, mas pelas ligações que têm também com os Estados Unidos e o Canadá, que era uma porta que nós tínhamos, e estes 2 projetos que temos aprovados no espaço atlântico com estes 2 países vêm via Reino Unido, e é uma porta de divulgação do que é o fundo, do que são os fundos europeus e para que servem. Perfeito. Raquel, eu não sei se quer partilhar Da minha connosco, parte, se não houver mais perguntas, acho que já vos cansei muito com o Interreg. Raquel, eu não sei, e assim, eu não vou falar, obviamente, por todos os convidados. Por mim foi o facto de um prazer, aprendi muito, bastante mesmo, de forma muito dinâmica, que agradeço. Foi mais que aprender, até foi divertido esta troca de impressões e partilha de informações entre a ADC e aqui o nosso ecossistema do turismo. Agradeço mesmo muitíssimo. Grande bem-aja desde Bruxelas. Tem aqui uma nota pessoal, tem mesmo talento para partilhar estas informações, muito, muito obrigado, foi muito, muito lúdico.
E só queria dar aqui uma nota. Este ciclo, nós no turismo definimos que seria num espaço, numa cadência, tentativamente mês a mês ou 3 em 3 semanas. Portanto, no próximo dia 10 de maio será com o Horizonte Europa. Iremos ter mais uma ação, portanto, uma ação que convidamos todos, a quem não se inscreveu ainda, a fazê-lo. Tentaremos que seja também tão interessante e útil como foi aqui com a Raquel. E portanto iremos transmitir as informações aqui partilhadas com todos os que se inscreveram neste evento. E caso não haja muito mais a apontar daqui dos nossos colegas, desejar-vos um bom resto de dia, de boa tarde e vemo-nos em breve. Muito obrigado. Desejar-vos boa sorte e que se precisarem, a ADC aqui está para vos apoiar naquilo que são as preparações. Não podemos falar sobre o mérito da candidatura, porque vamos estar envolvidos na avaliação da mesma, mas tudo o que seja procura de parcerias, esta ideia encaixa no objetivo, faz sentido avançar por aqui, isso podemos apoiar-vos e ajudar-vos. Sobre o mérito da candidatura, não. A segregação de funções assim nos obriga. Exato. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Não agradeci ao Turismo de Portugal no início, porque quando começou a sessão eu já tinha conversado convosco e, portanto, escapou-me esta parte mais institucional. Muito obrigado ao Turismo de Portugal pelo convite à ADC para participar e é sempre um gosto estarmos aqui. Há outras convocatórias, se entenderem que faz sentido nós divulgarmos, pois não há problema nenhum. Sempre que houver convocatórias na área do turismo, depois estamos disponíveis para o fazer. Tal como para a ADC, empresas que consigam ganhar calls para nós são pequenas medalhas que nos metem na lapela e ficamos muitíssimo felizes. Portanto, o vosso sucesso será o nosso sucesso. Portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado. E vemo-nos em breve. Muito obrigado.